sou Ancapsu e nós vamos falar sobre os dilemas do Lula na questão da operação do Rio de Janeiro. Tá? Parece que o Lula está percebendo o problema, a gente vai falar aqui também das pesquisas, ele está caindo nas pesquisas, tá? Justamente por conta da operação no Rio de Janeiro, e daí ele está tentando dar alternativas, como é que vai responder? E o problema é que está gerando só mais problema. Eu falei para vocês, não tem como o Lula responder esse negócio. A área de segurança pública é uma área que realmente Bolsonaro nada de braçada, a direita nada de braçada, e o Lula não tem como resolver, ainda mais com Lewandowski. Vamos ver aqui quais são as 3 propostas que o Lula tem sobre essa situação, como ele está pensando que ele pode talvez reverter esse caso, e eu vou explicar para vocês porque que nenhuma das 3 vai dar em nada, ao contrário, só vai dar mais confusão para ele. Essa notícia foi sugerida por Cachaceiro Sempre Arruma Confusão, representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Climão no governo Lula com proposta para reagir à Operação do Rio. Então o pessoal está preocupado, porque o Lula está caindo nas pesquisas. A gente vai falar aqui sobre a pesquisa da Quaest, pesquisa da Futura, está caindo a aprovação do Lula, né? Então o governo Lula está preocupado, quer responder a essa operação no Rio. O povo gostou, o povo se amarrou na operação do Cláudio Castro. O Cláudio Castro falou que vai fazer mais operação e o governo está perdido, batendo cabeça desde então, né? Não pode criticar o Cláudio Castro, porque senão expõe, se coloca do lado dos traficantes. E aí, qual é a solução da parada, né? Então tá aqui, ó, 2 propostas feitas, falaram 2 nesse artigo aqui, tem mais uma terceira que eu vou falar em seguida. 2 propostas feitas nos últimos dias no entorno do presidente Lula para concentrar no Palácio do Planalto o comando da resposta ao crime organizado após a Operação Comando Vermelho causaram um tremendo mal-estar, não apenas na esplanada dos ministérios, mas também no PT. Ou seja, 2 sugestões foram dadas lá em Brasília e causaram mal-estar. Por quê? Porque, de novo, o PT é ligado a essas coisas todas, o PT é amigo desse pessoal todo, eles não conseguem propor uma coisa que o Lula fique como grande herói da segurança pública e, ao mesmo tempo, não prejudique alguém dentro do PT, por motivos óbvios, né? Uma das sugestões foi feita pelo Sidônio, da SECOM. É claramente uma sugestão meramente de marketing, né? Que seria criar a Aliança contra o Crime e pela Paz, para coordenar ações de segurança pública no governo, discutida com o presidente Lula em Belém. Então seria um evento, né, um grupo de Aliança pela Paz que reuniria um monte de gente para coordenar esse tipo de coisa, para dizer que agora o Lula vai cuidar da segurança pública, não sei o que lá e coisa e tal. A outra sugestão que eles deram foi a criação de uma secretaria vinculada diretamente à presidência da República, porque lembra, a preocupação deles é que isso tem que ser o Lula fazendo, tem que aparecer o Lula fazendo a coisa para o Lula resolver o negócio. Não vai acontecer, né? Essa outra secretaria foi defendida por um grupo de juristas de esquerda, liderado pelo ex-ministro Tarso Genro, em uma carta que circulou amplamente entre ministros, lideranças petistas e outros ministros. Caramba! O pessoal que escreveu meio às pressas, né? Que é uma carta que circulou amplamente entre ministros e lideranças petistas e ministros. Bom, beleza. As 2 ideias têm em comum o esvaziamento das funções do Lewandowski. Pois é, eu falei para vocês que o Lewandowski seria um terrível ministro da Justiça. O Lewandowski, ele tem um perfil muito garantista. Ele não é um cara de organização, não é um cara de fazer boa organização. Por quê? Porque ele é juiz de carreira. Juiz tipicamente não são pessoas organizadas, não estão acostumadas a gerir pessoas. O Lewandowski geria o gabinete dele, que tem o quê? 18, 20 pessoas. Gerir 20 pessoas, qualquer um gerencia, pô. Agora, começa a gerir um ministério que tem 5.000 pessoas. Tem todo um outro processo, é toda uma outra forma de você gerir esse grande número de pessoas, né? E tem pessoas que estão especializadas nisso. O Tarcísio é um cara que tem esse papel, tem esse perfil muito bom de gestão de coisas, né? E o Lewandowski não. O Lewandowski, eu não estou nem entrando na questão da capacidade dele em termos jurídicos, né? Ele, sem dúvida alguma, é um jurista importante, coisa e tal. Na área jurídica ele entende muito da coisa, mas como gestor é outro papel completamente diferente, né? Aí não adianta você falar assim, ah não, mas ele pode ser, ele o chefe do ministério, ele contrata uma pessoa para cuidar da gestão. Amigo, não adianta, esse tipo de coisa, você tem que ter a liderança para fazer a liderança. Se você delega a liderança, você simplesmente perdeu a força da figura do líder, né? A figura do líder é fundamental para a liderança de grupos grandes, né? Então, aqui, ó, já que em forma de coordenação, secretaria, a missão seria assumida por outro ministro, como da Casa Civil, Rui Costa.
Ou seja, o Lewandowski se ferrava em qualquer uma das duas coisas. Ele, basicamente, eu tá tirando do Lewandowski o combate à criminalidade. Ou seja, em última análise, mesmo que não saia nada disso, a gente já sabe que no governo Lula todo mundo está percebendo aquilo que eu falei no dia que eles disseram que o Lewandowski seria ministro da Justiça. O Lewandowski não tem perfil para ministro da Justiça, ele é horrível nisso. E mais uma coisa, o ministro da Justiça, para agradar o povo brasileiro, teria que ser durão. Teria que ser uma pessoa... Se botasse o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça, eu tenho certeza que ia agradar o povo brasileiro. Por mais que eu não goste do Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele tá errado pra caralho num monte de coisa. Mas ele tem o perfil, entendeu? O perfil dele é o perfil correto. É o perfil do cara durão que vai lá e faz as porra. Então, o Lewandowski não. O Lewandowski parece um vovô ali, que tá ali trocando a dentadura, lá sentado na cadeira dele. Alguém ajuda o vovô a não cair no chão ali, por favor, né? Ou seja, o cara não transmite aquela imagem que você espera de um líder da segurança pública, né? Vê o cara aqui no Rio, o tal do Felipe Cury, pô. O Felipe Cury é outro que, porra, né? Um cara de mal ali, né? Falando as coisas, coisa e tal. É isso aí mesmo, tem que ser isso mesmo. De novo, eu sou garantista, tá? Eu tô mais próximo do meu pensamento do Lewandowski do que do Felipe Cury. É Felipe Cury ou é Renato Cury? Agora fiquei na dúvida. O cara da Secretaria do Rio de Janeiro aqui, né? Mas a verdade é a seguinte, para gerir esse tipo de coisa, o que o povo espera é alguém nessa forma, nesse formato, né? O Bolsonaro tem esse perfil muito forte também, né? O Derrite, lá em São Paulo, também tem um perfil muito bom. O próprio Tarcísio de Freitas também consegue encarnar isso muito bem. Mas enfim, o Lewandowski não. O Lewandowski lá é o vovô bonachão e coisa e tal, que você vai pedir, vai ajudar as coisas. Enfim, então o pessoal não gostou. Pegou mal pra caramba, por quê? Porque todo mundo sabotando o Lewandowski. E o Lula não tem outra alternativa, né? Quando o Lula nomeou o Lewandowski, eu falei para vocês, o Lula ia ficar nessa posição ruim. Por quê? Porque o Lewandowski é uma merda de ministro e a segurança pública ia ser um tema da campanha que ia prejudicar o Lula muito, né? E é o que está acontecendo exatamente. Enfim, o que eles estão vendo aqui é que qualquer uma dessas alternativas ia acabar tirando o poder do Lewandowski e eles não conseguem acertar também quem seria essa figura no governo Lula para assumir a segurança pública. Porque eles têm um cara que é bom também, era o Ricardo Capelli. O Ricardo Capelli também não gosto do cara não, acho um merda. Mas o Ricardo Capelli é um cara que tem esse perfil de enfrentamento na segurança pública, que poderia ser um bom nome lá no governo Lula, né? E eles abandonaram o Ricardo Capelli, chutaram para lá porque não gostavam do cara. O cara tentou dar uma alfinetada no Dino também, a verdade é essa, teve briga dos dois lá. Então eles rifaram o Ricardo Capelli, né? E então, no final das contas, essas duas sugestões aqui não andaram, o pessoal não gostou, e a pretensão de colocar o Rui Costa também é ruim, porque durante a gestão dele no governo da Bahia, aumentou em muito o número de mortes causadas por policiais, né? O pessoal vive reclamando, não, que a polícia do Rio mata muito, que a polícia de São Paulo mata muito. Meu amigo, ninguém mata nem perto do que mata a polícia da Bahia, meu amigo. A polícia da Bahia é assassina mesmo, né? Muito bom, tem que fazer isso mesmo, mete pau na galera. Aqui, ó. Aí teve uma outra ideia que eles tiveram agora, que olha só. Combate ao Comando Vermelho. A aposta do Lula é a PF e a Receita atacando o andar de cima. Então eles estão querendo fazer uma operação similar àquela operação Carbono Oculto, que atacou as finanças do PCC em São Paulo. Eles querem fazer alguma coisa desse tipo no Comando Vermelho do Rio, para dizer que, olha só, tá vendo? É assim que a gente combate o crime. Não é batendo no cara da favela, não é matando o cara na favela. Não, a gente vai lá na Faria Lima, prende um monte de gestor da Faria Lima e não sei o que lá, e fecha um monte de banco, um monte de fundo, não sei o que lá. Esse pessoal falha em identificar o seguinte, de fato, eles deram uma paulada no Comando Vermelho, lá no primeiro comando da capital, lá em São Paulo. Sim, a Carbono Oculto foi muito ruim. Mas lembra de duas coisas. Primeiro que a Carbono Oculto começou no estado de São Paulo, tá? Quem investigou tudo foi o governo de São Paulo. O governo Lula só entrou no final porque quis justamente aparecer como fazendo uma campanha de sucesso contra o primeiro comando da capital. O Lula teria que ter a boa vontade do Rio de Janeiro para isso também aqui no Rio, né? Mas não é só isso. Quem gera o dinheiro no negócio do tráfico é o pessoal da favela. O dinheiro surge ali. É verdade que você, tirando o que a facção aplicou, né, e coisa e tal, eles vão ter problemas, né? Evidentemente que vão ficar sem dinheiro. Isso quer dizer que eles vão parar de ganhar dinheiro? Não, meu amigo, porque eles ganham dinheiro vendendo tóxico ali nas bocas de fumo. É assim que eles ganham dinheiro, porra. E isso continua do mesmo jeito. Ou seja, vamos supor que o Lula faça esse combate ao Comando Vermelho, atacando os supostos fundos monetários que tem o Comando Vermelho. Isso é ruim para o Comando Vermelho? Evidentemente que é ruim para o Comando Vermelho. Mas no final das contas, o pessoal vai continuar lá na... Você acha que as barreiras que tem lá no Complexo do Alemão eles vão tirar?
Ai, desculpa aí, moradores, vamos ter que tirar essas barreiras daqui porque a gente não tem dinheiro mais para manter a barreira, que o nosso dinheiro todo foi bloqueado, né? Foi bloqueado pelo governo, que pena, né? Não, não vai acontecer isso, vai continuar as barreiras todas lá, vai continuar a operação toda lá, porque é ali que eles ganham o dinheiro. Para os moradores da favela, se atacar, como atacou a Carbono Oculto, né, o pessoal, o lado financeiro dessas organizações, não muda nada para o povo que está lá no pé no chão ali, que está do lado do traficante. E é isso que eles falham nessa ideia. É muito bonito para a esquerda essa ideia de que não, que temos que atacar os ricos, a cabeça do negócio. E, de novo, nesse tipo de negócio, o negócio é de baixo para cima. O dinheiro é feito ali, nas boquinhas de fumo que tem ali. Isso vai crescer de novo do mesmo jeito. É totalmente inútil esse negócio. Assim, não vou dizer que é inútil. É um golpe importante, porque você tira dinheiro, tira recursos da facção, né? Mas isso não resolve o problema de forma tão bem quanto resolveu esse problema lá do Complexo do Alemão. Teria sido melhor se o Complexo do Alemão tivesse sido tomado, né? Se a polícia tivesse entrado lá e feito essa limpeza toda, em determinado momento eles tinham controle sobre a área, podiam ter colocado os policiais lá e ocupado a área toda. Mas ocupar uma área desse tamanho é uma coisa complexa. Lembra das UPPs, né? As UPPs, a ideia era justamente isso aqui no Rio de Janeiro. A polícia entrava, aí colocava uma UPP naquele lugar ali, um monte de policial, o policial passava a controlar aquela área. E por que a UPP deu errado? A UPP deu errado por dois problemas. Primeiro, porque é caro pra caramba, você tem que ter muito policial para manter o controle lá no Alemão. Num primeiro momento, os traficantes fogem, é verdade, mas depois eles vão voltando aos poucos, né? E quando eles vão voltando aos poucos, eles começam a atacar os soldados da UPP. Né? E com isso você começa a ter... Aí teve de novo o caso do soldado da UPP que matou um traficante. Aí, ai, o absurdo, não, a Rede Globo falando, ai, tadinho, ele era um motoboy trabalhador, não era um traficante, não, era um motoboy que entregava droga, né? Mas, enfim, e aí com essa pressão toda, isso foi um dos fatores. O outro fator foi que começou a ter corrupção, né? Os policiais dentro da UPP, começou a ter o traficante que vira o policial e fala, olha só, o negócio é o seguinte, faz de conta que você não viu a gente aqui, não, eu te dou um dinheirinho no final do dia. E começou a ter corrupção num monte de UPP dessa. Esse é que é o problema, né? É o que eu falo para vocês, a única maneira realmente de acabar com o tráfico de drogas é você legalizar as drogas e pronto, aí acabou. Aí vai ter loja com isso e você resolve. Essas facções, pelo menos, não vão ter mais tanto dinheiro. Porque enquanto tiver gente querendo comprar droga, vai ter dinheiro entrando no sistema. Enquanto tiver dinheiro entrando no sistema, você botar policial, o policial é corrompido. Se você tentar ocupar a área, vai ser briga pra caramba, vai ter confronto e coisa e tal. Mas enfim, o fato é que essa ideia do governo Lula de fazer uma operação carbono oculto aqui no Rio de Janeiro é menos pior do que essas duas aqui, mas também não vai a lugar nenhum, né? E aí, no final das contas, o que o pessoal tá vendo é isso daqui, ó. Lula tem abraçado polêmicas e arriscado a recuperação. Que recuperação, pô? O pessoal, desde o início que teve esse negócio do Lula melhorar nas pesquisas ali, eu falei, isso é temporário. O Lula deu uma melhoradinha, mas vai acabar. Não vai ser voo de galinha. Ele deu uma subidinha, mas vai cair. E é até ruim para o Lula. Por quê? Porque ele está subindo agora. O ideal para ele seria subir ano que vem. Está subindo agora, quer dizer que essas armas que ele usou para subir agora, ele não vai ter ano que vem para subir de novo. Nas eleições ano que vem, ele vai, ó, tomar no cu. Então, eu sempre falei que ia ser temporário, e é exatamente o que está acontecendo, né? Ela está falando aqui de duas polêmicas, principalmente a questão da segurança pública e a geopolítica. Por quê? Porque o Lula está lá na Colômbia apoiando a Venezuela. Eu vou falar mais sobre isso no meu vídeo da Venezuela de hoje. Realmente o Lula tem defendido a Venezuela, falou que vai defender a América Latina, o Brasil tem que defender a América Latina da invasão americana. Olha a loucura desse cara, né? Enfim, mas isso aqui são os problemas que ele tem. Aqui, ó, duas questões ideológicas que podem atrapalhar Lula em 2026. É a mesma coisa, segurança pública e geopolítica. Lembra que eu falei para vocês, a geopolítica é aquilo que eu falei. O Trump, num primeiro momento, o Lula ganhou a popularidade. Por quê? Batendo no peito. Não, soberania. Vou enfrentar o Trump, sou macho. Só que, porra, ele não tem como enfrentar o Trump. Ele não ganha do Trump. Aí, ou seja, agora tá vindo a rebarba. Então, a questão geopolítica tá ficando ruim pro Lula e a questão da segurança pública. E, de fato, aqui, ó, já veio o pessoal aqui do UOL. Percepção de insegurança. Que percepção de insegurança, cara? É insegurança mesmo, bicho. Morreu um monte de gente aqui no Rio de Janeiro. Que porra de percepção de insegurança? Aqui, ó. Percepção de insegurança impede a popularidade de Lula entre no azul. Ou seja, o Lula, em momento algum, chegou a ter uma aprovação melhor do que reprovação. Nunca mais voltou a isso. Ele deu uma melhorada,
É exatamente o que eu falei, né? Deu uma melhorinha, mas já está caindo de novo, né? E segundo eles estão colocando aqui, por conta da segurança pública. Eu diria que é por conta da segurança pública e da questão geopolítica. O Lauro Jardim está falando aqui, ó, nova pesquisa da Quaest de avaliação do Lula, a primeira depois da operação do Alemão, vai sair na próxima quarta-feira, tá aqui, ó. Os pesquisadores da Quaest saem às ruas a partir de hoje até domingo, vão entrevistar a Brau, e a última foi em 8 de outubro, o Lula tinha subido um pouquinho, né? Ainda estava negativa a aprovação dele, mas tinha subido um pouquinho. Agora, a expectativa é sobre o impacto de dois grandes eventos ocorridos nos últimos 30 dias. O encontro com Donald Trump e a mega operação do Complexo de Alemão. E aqui, ó, no Palácio Planalto são parcas as esperanças de uma nova subida de Lula no Quaest. Uma pesquisa encomendada pela SECOM e feita na sexta-feira passada e segunda-feira mostrou uma ligeira piora na avaliação do governo quando comparada com outra pesquisa feita antes, né? Segundo a análise que consta nessas pesquisas, somadas às pioras registradas na última rodada, temos um acumulado no último mês com recuo. Em linhas gerais, queimamos o capital recuperado em setembro e voltamos ao patamar de agosto. Ou seja, o Lula está voltando ao zero. O que vai acontecer daqui para frente é só pior. Porque daqui para frente a questão da segurança pública vai ser mais forte e a questão geopolítica também. Ninguém é a favor do Maduro, nem a esquerda é a favor do Maduro, né? E além dessa, mas os números da Quaest a gente não sabe ainda, vão sair quarta-feira. Estou esperando que vão ser números ruins, né? Agora, saiu uma pesquisa aqui, ó, da Futura. A desaprovação ao presidente Lula atingiu um patamar elevado em outubro, alcançando 53,8%. E, simultaneamente, sua aprovação caiu para 40,7%. Então, ou seja, consolidando uma tendência de desgaste na popularidade do governo. Então, o governo Lula chegou a subir um pouquinho, e agora está caindo, né? Chegou a cair no mês passado para 52,8% a reprovação, agora subiu para 53,8%, mas isso é reprovação, então quanto maior, pior para o Lula. E a aprovação estava em 42,4% e agora foi para 40,7%. Então o Lula piorou. E por que ele piorou? Percepção econômica. Segundo eles estão dizendo aqui, a questão a melhora que o pessoal viu, tanto com o embate do Lula com o Trump, quanto com uma pequena melhora nos preços dos alimentos, por conta das tarifas de importação do Trump, esse efeito está passando. E agora começa a voltar à realidade que o Lula é um bosta, né? Esse é o ponto no final das contas. Muito engraçado isso daqui. O Lula está desesperado, não sabe o que fazer. Não tem alternativas. E não vai achar nenhuma.